Os espíritas citam como exemplos mediúnicos bíblicos a proibição de Moisés à prática da consulta aos mortos, que seria uma evidência da crença judaica nessa possibilidade, já que não se interdita algo irrealizável, ou seja, o uso do desencarnado, entendeu? Consultar o que vai acontecer àquele que está no outro plano. Isso aqui está escrito na Moisés proibiu. A consulta de Saul, que foi o primeiro rei do antigo reino de Israel, a bruxa de Endor. Ele consultou a bruxa e está escrito em Samuel, capítulo 28, versículo de 1 a 25, que veio e houve o espírito desencarnado de Samuel. Ou seja, o Saul via o Samuel e ele foi conversar com a bruxa para saber o que era aquilo. O último dos juízes de Israel foi Samuel e o primeiro dos profetas registrados na história de Israel. Mas ele tinha evidência. Terceiro, a comunicação de Jesus com Moisés e Elias no Monte Tabor, na transfiguração de Jesus. Está descrito em Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 9. Na filosofia antiga também há exemplos. Nos diálogos de Platão, bem antes de Cristo, onde ele fala sobre o daimon, ou o gênio, que acompanharia sempre Sócrates. Ele via, ele era aluno de Sócrates, e ele via. Segundo, muitos dos espíritas adotam a data de 31 de março de 1848 como o início dos acontecimentos mediúnicos na residência das irmãs Fox, em Huddersville, Estados Unidos, como sendo o marco inicial das modernas manifestações mediúnicas, alegadamente mais ostensiva e frequente do que jamais ocorrera, o que levou muitos pesquisadores a se debruçarem sobre tais fenômenos. E lendo a Bíblia, nos estudos de Kardec, porque ele foi estudar para saber como é que Moisés fez, como é que ele escreveu, foi estudar a Bíblia para ele começar a fazer o nosso Pentateuco. E hoje, então, nós vamos falar sobre os 10 mandamentos que a gente leu a semana passada, à luz do Espiritismo. Encontramos nesta lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da doutrina de Jesus Cristo. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, que é quando a gente vai ler hoje. Tá? Então, essa lei dos 10 mandamentos está na nossa doutrina. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas sim em virtudes. Paulo, capítulo 1, Epístola aos Coríntios, versículo 20. Allan Kardec deixa bem claro, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a importância do Velho e do Novo Testamento bíblicos, para que a doutrina espírita pudesse nos ser revelada. Explicar isso na introdução conscientiza os que já são espíritas e trará uma afinidade com aqueles que pela primeira vez estão vindo à casa, provenientes de outras religiões, de uma forma que verão que o Cristo é o mesmo, tanto lá quanto cá. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, eu vim cumprir. Mateus, versículo 17 e 18. Nesta passagem, Jesus deixa bem claro também que os seus ensinamentos estariam baseados nos 10 mandamentos da lei de Deus que foram trazidos ao homem por Moisés. Explicando quem foi Moisés, sua função era libertar o Egito e o seu povo, que viria a servir de berço para o nascimento de Jesus. O seu povo é o povo de Israel, tirado do Egito, tá? Foi necessária a instituição de penas severas, porque o povo, há 3.700 anos, era bem rebelde. Daí a necessidade de instituir a pena do talião, olho por olho, dente por dente, visando controlar os ímpetos dos que quisessem dificultar o convívio entre mais de 500 mil de homens.
Para o nascimento de Jesus e que as suas leis tivessem dois aspectos, o humano e o divino, o aspecto humano eram leis feitas por ele para comandar cerca de 600 mil pessoas, por ele e Moisés, libertada da escravidão, e que seriam guiadas pelo deserto até conseguir chegar à chamada Terra Prometida. Já o aspecto divino são os 10 mandamentos, que são o resumo da moral divina, moral cristã, e Moisés foi o escolhido para começar, aos poucos, a implantar essa ideia no seio do povo hebreu. E Jesus, na sua passagem citada, diz a importância desses mandamentos, afirmando que veio para cumpri-los. Allan Kardec inclui os 10 mandamentos do Evangelho de Jesus como as 2 primeiras grandes revelações feitas ao homem. A importância da Bíblia para a chegada da doutrina espírita, pois além da parte moral, que são os 10 mandamentos do Evangelho, Jesus e Moisés foram os maiores médiuns de que temos notícias, com seus efeitos físicos e curas, sobre os quais a doutrina hoje nos esclarece através da compreensão dos fluidos, de suas modificações e o poder da fé e na administração dos mesmos. O amor a Deus deve ser visto e sentido como uma força vital que nos enleva e conduz, mas muitos de nós não estamos buscando o que faz bem ao espírito. E amar a Deus não significa ficar glorificando-o o dia todo, mas sim praticar seus ensinos, fazendo ao próximo o que desejamos para nós mesmos. Sem sermos fanáticos ou pouco racionais, entendemos que na Bíblia, ao lado das ordenações divinas ditadas por Moisés, ele mesmo providenciou várias outras leis, umas de cunho estritamente social, para o seu povo, enquanto outras estavam relacionadas aos rituais religiosos, mas que, para ficarem investidas de uma maior autoridade, ele deixava-as passar como tendo sido provindas do próprio Deus, como vimos acima. Iremos analisar todos os 10 mandamentos dentro do estudo doutrinário espírita e demonstraremos que neles existem algo que não podemos, em sã consciência, atribuir como promanando da divindade, recorrendo aos textos que constam na Bíblia, enumerando os tais e quais os textos bíblicos, pois não se trata de interpretação, mas sim de uma citação literal, exatamente como eles se encontram narrados no capítulo 20 do livro Êxodos, no versículo de 2 a 13, e são também repetidos no livro de Deuteronômios, capítulo 5, versículo de 6 a 21. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 2 e 3, diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te libertou do Egito, do antro da escravidão. Não terás outro deuses além de mim. Sem dúvida alguma, uma lei divina, pois nós, seres humanos, sendo criados por Deus, devemos-lhes, por gratidão, todo o nosso amor. Essa lei foi confirmada por Jesus com o primeiro mandamento a ser cumprido. Só existimos por ato de sua vontade e de seu amor. E pela ordem do universo, nós não podemos admitir vários deuses. Devemos amar somente a Ele, Deus Pai, amar a Deus sobre todas as coisas, que tem ausência do materialismo. Segundo mandamento, não fazer imagens para adoração. Não fazer imagens para adoração. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 4 a 5, não farás para ti ídolos, nem figura alguma de que existe em cima, nos céus, nem embaixo na terra, nem do que existe nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento, um Deus não ciumento, que castiga a culpa dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração.
dos que me odeiam, mas eu uso de misericórdia por 1000 gerações para com os que me amam e guardam nos meus mandamentos. Nem todas as correntes religiosas têm isso como integrante do mandamento, já que necessitam justificar ídolos, imagens a que prestam culto. Mesmo dando outro nome a esse tipo de adoração, a questão das imagens colocadas no versículo 4 tornou-se controvérsia religiosa entre aqueles que veneram imagem e os que, apoiados nesse versículo, não admitem de forma alguma tal veneração. Ao contemplar o céu, numa noite estrelada diante de bilhões de astros, fora os que não estão no nosso campo de percepção, ficaremos deslumbrados diante da extrema grandeza do universo e devemos mensurar e agradecer ao autor, Deus, nosso Pai, essa toda sua grandeza. Moisés, pretendendo impor ao povo hebreu a ideia de um Deus único, necessitava afastar do povo tudo que poderia causar algum tipo de embaraço à sua ideia, sem outra afirmativa, a não ser proibir a adoração de imagens, coisa muito comum naquela época, em que quase todos os deuses eram representados por ídolos, que o povo pudesse adorá-los. Não tinham evolução espiritual suficiente para adorarem um Deus invisível. Em Êxodo, capítulo 25, versículo 18 e 19, diz: farás 2 querubins de um ouro polido nas 2 extremidades do propiciatório, de um lado e outro do outro lado, de um modo que os querubins estejam nos 2 extremos do propiciatório, ou seja, 2 cabeças diferentes, uma de cada lado. Consultando Aurélio, encontraremos que querubim é um ser da classe dos anjos. À época da narrativa bíblica, o seu significado consistia que um ser da mitologia babilônica, metade seria homem e metade seria animal. Era um ser misto, representado com um rosto humano e um corpo de leão, ou um touro, ou outros quadrúpedes com asas, vindo a ser uma espécie de esfinge. No livro Números, capítulo 21, versículo 8 e 9, diz: o Senhor lhe respondeu: faze uma serpente venenosa e coloca-a sobre um poste. Quem for mordido e olhar para ela ficará curado. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou sobre um poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado. A serpente da antiguidade era o símbolo da divindade de cura. Deus manda então Moisés fazer uma imagem. Essa imagem era o símbolo de uma divindade de cura. E talvez seja por isso que a medicina tenha tomado para seu símbolo 2 serpentes enroladas num poste. Por estas 2 passagens, podemos questionar a tal inerrância da Bíblia, em sua forma de ser estendida para a escrita. E a serpente de bronze que Moisés colocou num poste, o povo fez dela um ídolo e a adorou por 700 anos. Mas a imagem ficou no símbolo da medicina, mundialmente. É aquelas 2 serpentes enroladas num poste. Quando Jesus nos ensina que Deus é um espírito e que devemos adorá-lo em espírito, a verdade nos alerta quanto aos cultos exteriores. A doutrina espírita estabelece para nós a religião natural que nos permite adorar Deus diretamente do coração, isento de templos, hierarquias, ritos e dogmas. Estamos nós, nas lives, comprovando isso. Terceiro mandamento: não tomar seu santo nome em vão. No livro Êxodo, capítulo 20, versículo 6, não pronunciará o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não deixará impune quem pronunciar seu nome em vão. Temos todo o respeito ao nosso Deus, mas podemos pensar se realmente era uma ordem divina ou se seria fruto do pensamento cultural da época. Lemos em Êxodo 3, capítulo 15, Deus disse ainda a Moisés: assim falará aos israelitas, é Javé, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abrão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, que me envia junto de vós. Este é o meu nome para sempre, e é assim que me chamarão de geração em geração. Deus. Diante disso,
perguntamos se Deus, o título a ser tratado, diz que seu nome é Javé e que seria assim que deveríamos chamá-lo. Por que motivo nós não o chamamos pelo seu próprio nome de Javé? Determinações divinas, fora dos 10 mandamentos, não devem. Causas primárias, capítulo 1. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Onde a pergunta é de Kardec e a resposta foi dada pelos espíritos orientadores. Não usar o nome de Deus em vão. Religião com fé, amor, caridade, sem comércio religioso. Eu acho que tem que parar e a semana que vem a gente começa no quarto, tudo bem? Você está falando do bastão com duas cobras. Sim. Duas serpentes. Isso. Ele é o símbolo da medicina. Isso. Mas ele não é o símbolo da contabilidade também? Ou são diferentes? São diferentes. O da contabilidade não é um caduceu, é um bastão? Não sei. O da medicina é considerado um poste com duas cobras. Uhum. Porque veio da Idade Média, ou da Idade Antiga, antes da Idade Média. Porque daquela época os curadores, pós-Moisés, já usavam esse símbolo. E quem fosse mordido por cobra chegava no poste que tinha na imagem, na escultura, tá? E eram curados. Porque tem o... Eu gosto um pouco de mitologia. Tem o caduceu de Hermes, que são um poste com as duas serpentes, mas tem as asas de Hermes em cima. Deve ser essa a diferença. O da medicina é só as duas serpentes e o poste. Nos 10 mandamentos, o número 7, o item 7, né? Na época, ele foi como, eu não sei se é no catolicismo, em alguns estudos eu já li que o número 7 seria não cometerás adultério. E aqui parece que ele é o 9, se não me engano, pelo menos parece que foi dito pela dona Bárbara, que é o número 9. Aí eu não sei se tem uma diferenciação entre o católico e o espírita, não sei se é uma dúvida que eu tenho sobre isso. Ô, Ney, dentro da pesquisa que eu fiz no livro Êxodo, capítulo 20, nós vamos ver isso a semana que vem ou na outra, versículo 10, está escrito: não cometerás adultério, no livro Êxodo. O significado de adulterar é falsificar, contrafazer, corromper, viciar, deturpar, deformar, mudar, alterar, modificar, cometer adultério, infidelidade conjugal e falsidades. Ou seja, ele quis abarcar um monte de ações maléficas no ser humano, não adulterará. Ou seja, não adulterar a coisa dos outros, não falsificar, não contrafazer, não trair a família, não ter infidelidade conjugal, não se modificar, não modificar nada de ninguém para dizer que é seu. Então, a explicação deles é muito grande, abarca muita coisa. É o não, apesar de estar escrito para a época, não cometerás o adultério, não é só o adultério de trair. Porque eu me lembro que eu li alguma coisa a esse respeito, né? Porque quando Moisés desceu com as tábuas, né, na mão, né? Uma em cada mão, quer dizer, deveria ter 5 em cada uma, não sei. Eu sei que ele desceu com as 2 tábuas na mão. Então, que ele passou esses mandamentos de Deus, que seria direto de Deus para aquele povo, né? Conforme a senhora sempre fala, que era um povo ignorante, era um povo tipo eu, atrasado pra caramba, entendeu? E no item 7, que é o adultério, né? Não cometerás o adultério. Aí o povo
clamando para ele, falou assim, corta o 7. É daí a razão do 7 ser cortado. Pode ver que é o único número, mas cortar no sentido de tirar, né? Então, por isso que foi a minha dúvida, porque eu já li algumas coisas a respeito, e agora, lendo o Evangelho nosso, parece que ele está no 8º, 9º, ele não está no 7º, esse adultério. E o adultério, naquela época que veio, agora com o Espiritismo, ele foi mais diversificado, são mais outras coisas, não é só a família, é documento, enfim, a pessoa ser íntegra, né? Grande parte de gente que acha que tem o poder público na mão é adúltero. Isso, Não é? Pois é. exatamente. Mas no livro Sexo à Luz da Espiritualidade, lá eles dizem que, né, não fornicar, não cometer adultério, ter prazer irresponsável, sem avaliar sentimentos bons da pessoa, só valorizar prazer carnal. Então, ele envolve muita coisa. No do Moisés, o 7º é não cometereis o adultério. Seco assim, entendeu? Mas aqui no Evangelho está no 6. Eu também. Não cometereis adultérios. Isso. Gente, eu vou colocar um pouquinho mais de lenha nessa discussão. O meu Evangelho é tradução de Guion Ribeiro. E ele coloca uma observação seguinte: esses textos truncados que aparecem na tradução da Igreja Anglicana, Isso. na Católica de Figueiredo, na Protestante de Almeida e outras, tornam monstruosa a justiça divina, pois que filhos, netos, bisnetos, tetranetos inocentes teriam que ser castigados pelo pecado dos pais, avós, bisavós, tetravós. Foi uma infeliz tentativa de acomodação da lei à vida única. O texto certo, segundo esse tradutor, que por mercê de Deus já está reproduzido pelas edições recentíssimas a que nos referimos, traduções brasileira e de Zamenhof, que confere com São Jerônimo, mostra que a lei ensina veladamente a reencarnação, as expiações e provas. Na primeira e na segunda gerações, como contemporâneos de seus filhos e netos, o espírito culpado ainda não reencarnou, mas um pouco mais tarde, na terceira e quarta, já ele voltou e recebe as consequências de suas faltas. Assim, o culpado mesmo, e não outrem, paga a sua dívida. Logo, tem de se excluir a primeira e a segunda gerações e expressar na terceira e quarta, como realmente é original. Achamos conveniente acrescentar aqui esta nota para facilitar a compreensão do estudioso que confronte a sua tradução da Bíblia com a citação do mestre. Flávia, eu no estudo, eu vi a parte de um professor quando ele deu a aula sobre Septuaginta. Ele falou sobre isso. Tá? Existe realmente na Bíblia isso escrito, que até irá pagar os... A lei de Italião, né? Mas isso aí tinha parte de coisas materiais, tá? Mas na parte espiritual, são espíritos que a gente tem que nascer junto, tá? Uhum. E, de novo, nos lapidarmos, aprendermos, ou seja, a gente, o Sérgio diz, o Sérgio Paulista, professor da Católica, ele diz que são a consciência de vários espíritos. Então, você ainda está pagando alguma coisa em subsequentes reencarnações. Não é pagando. Você está se redimindo nos seus erros. Redimir. É o que acontece.
Nessa tradução, esse moço aí, ele é muito radical. A tradução dele, ele é radical demais. Inclusive, se não me engano, foi ele que deu algum problema na Gênesis, na tradução da Gênesis. Tem uma tradução da Gênesis, eu tenho os dois. É completamente algumas coisas que alterou. Entendeu? E são coisas que o ser humano faz. Por exemplo, atualmente na FEB, existem senhores doutos em letras que estão mudando a escrita de Kardec de espíritos antigos. Por favor, a escrita deles era da época, o português tanto mudou que nós tiramos e botamos algumas palavras, alguns acentos, algumas coisas. Imagine as outras línguas. Agora, você alterar o psicografado de um espírito de 1900 e garotinho para um encarnado do ano 60 e para o encarnado do ano 2020, tem uma diferença. Mas eu não tenho direito de julgar o espírito que me deu a palavra. O espírito passou para mim a psicografia, e eu escrevi no português daquela época que o receptor médium tinha aquele português. Agora eu vou corrigir no mundo de hoje, por favor. Existem vários livros que a FEB está fazendo isso. Então, o que a gente tem que fazer é entender realmente o que Moisés escreveu, o porquê que ele escreveu, para a gente colocar no de hoje. Ele recebeu, foi um dos médiuns de efeitos físicos primeiros que teve, porque ele recebeu uma psicografia de Deus, minha gente. Quem sou eu com a intenção de ter isso? Entendeu? Então, muitas coisas que ele traduziu e que ele julga que, porque não é assim, eu não posso julgar. Eles disseram assim, eu tenho que analisar o que está e não julgar. E se está escrito assim, que a primeira e a segunda, se nós somos estudiosos da doutrina, e a gente sabe que nem todo mundo, por exemplo, André Luiz não quis mais encarnar. Livre-arbítrio. Agora tem gente que não espera 10 anos e reencarna. Na mesma família. Por quê? Porque ele viu que não fez o que tinha que fazer e deixou erro. Aí vem. Você acha que essa segunda geração não está pagando? Não é pagando. Resgate. Redimento. Tá? Está simplesmente se lapidando, se edificando, está melhorando o seu... Porque ele teve a consciência de que não fez e reencarna rápido. Da mesma forma que nós estamos vendo ultimamente amigos que desencarnam e que não demora 4 meses, está trabalhando lá em cima. Essa é a nossa doutrina.